Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Jefferson, pela misericórdia do Senhor. Estou aqui para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Se você me permitir, diga glória a Deus. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo, daqui a pouco eu digo versículo. É muito importante você prestar muita atenção à mensagem de hoje. Eu quero que vocês entendam o que nós vamos falar. Primeiro, eu tenho um recado de Deus para você. Levanta a mão direita e diga assim comigo: o Espírito Santo, Ele é tudo na minha vida. Sem Ele, eu não sou nada. Sem Ele, nem a minha família existiria. Diga glória a Deus. Então o Espírito Santo, Ele é aquele que abençoa a nossa vida e abençoa a nossa família. Amém? Preste muita atenção na mensagem. Foi feita uma pesquisa no Brasil a respeito dos trabalhadores. E essa pesquisa que foi feita, perguntaram aos trabalhadores se eles gostavam do trabalho deles. E para surpresa de muitos, 90% dos brasileiros odeiam o seu trabalho. 90%. Isso significa que 90% de você que está aqui e de você que está me assistindo, 90% de todos vocês odeiam o trabalho de vocês. E isso é um dado muito interessante. A partir desse dado, eu fiquei imaginando, por que detestar o próprio trabalho? Às vezes a pessoa se forma, tem pessoas formadas aí em direito e não são advogadas, estão trabalhando de Uber. Não conseguem exercer sua profissão. E eu fiquei imaginando o quanto que é importante nós entendermos a importância de trabalhar. Você sabia que existem muitas pessoas que são preguiçosas? Quem sabia que existem muitas pessoas preguiçosas? Quem sabia? Não existe isso aqui não. Existe? Aqui na cidade de Granada? Tem emprego, mas está faltando gente para trabalhar. Eu nunca imaginei que eu fosse viver num tempo como esse, no Brasil. E hoje nós vivemos, infelizmente, uma crise econômica, financeira tão forte, que existe trabalho, mas, infelizmente, são poucos os trabalhadores, aqueles que realmente desejam trabalhar. Então eu pergunto para a amada igreja, e para você que está assistindo, você pode participar escrevendo aqui embaixo. A preguiça, ela é de Deus? A preguiça é da vontade de Deus? Deus instituiu a preguiça no mundo? Sim ou não, igreja? Não, definitivamente não. Numa casa, numa família, hoje, por exemplo, nós estamos debaixo de um manto familiar, aonde Deus está abençoando o teu lar, aonde Deus está abençoando a tua casa, a tua família. Você está debaixo de cobertura espiritual, você está debaixo de proteção, a sua residência, o seu lar, a sua família, a sua casa está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Então nós temos que aproveitar esse tempo desta campanha de oração desta terça. Então, pensando nisso,
fiquei meditando e ali o Espírito Santo me trouxe uma palavra. Será que nós iremos trabalhar quando chegarmos no céu? Será que no céu vai ter trabalho? Já tem gente balançando a cabeça dizendo, vai. Será que lá no céu você vai ter um serviço, você vai ter um trabalho? Olha como vocês são curiosos, vocês querem saber, não querem? Sim ou não? Ou será que você vai estar lá sentadão no sofá celestial? Será que você vai estar deitado na nuvem mais bonita do céu? Voando nas suas duas asinhas, para lá e para cá, sem fazer nada da vida? Vocês já estão rindo? Será que nós vamos ter algum serviço, algum trabalho? Então, vamos para a palavra, Apocalipse capítulo 7. Vamos ver se o céu é um lugar de preguiçosos. Apocalipse 7, versículo 15. Diz assim, razão, porque se acham diante do trono de Deus. Diante do trono de quem, igreja? De Deus. E o servem de dia e de noite. Aonde? No seu santuário. Agora olhe para cá. Esse é um versículo que o apóstolo João teve uma visão do futuro. No futuro, ele viu a igreja, os servos de Jesus, servindo a ele 30 minutos por dia. É assim? Como é que está escrito aí? De dia e de noite. Então, nós já percebemos que existe um serviço para nós, no futuro. Quando nós alcançarmos a vida eterna e estivermos com Cristo, trabalharemos de dia e de noite, junto ao Senhor, no templo. A cidade aonde você vai morar, quem recebe que vai morar lá? A cidade celestial onde você vai morar não precisa de templo, de igreja. Porque quem estará lá será o pastor de todas as ovelhas que existem no universo. A cidade onde você vai morar não precisa de luz, porque quem iluminará será o sol da justiça, o Senhor Jesus. Ele será a própria lâmpada da cidade. Então essa cidade, ela é uma igreja grande. Um lugar onde todos vamos trabalhar nessa mega igreja. Você observe o Maracanã. Maracanã nem tanto. Vamos colocar o Morumbi, né? Estádio do São Paulo. Que cabe 60 mil, 62 mil, 63 mil pessoas. Estádio grande, um dos maiores do mundo, dos maiores do Brasil. Eu falo para vocês que o lugar, a cidade onde nós vamos, é muito maior. Aonde vai caber milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de multidões que vão servir o Senhor. Um lugar aonde muitos e muitos e muitos e muitos vão morar. De cada tribo, de cada raça, de cada língua, de cada povos, de cada nação. E essas ovelhas vão estar diante do Cordeiro de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 22, só você passar um pouco as páginas.
acha que a cidade para onde você vai tem maldição? Então, se não tem maldição, logo não existe fadiga. A fadiga é uma consequência do pecado. Se não existe maldição, não existe cansaço, porque cansaço é uma maldição. Não existe tristeza, porque a tristeza ela é decorrente de uma maldição. Não existe pranto, não existe choro, porque é decorrente de uma maldição. Entenda, eu não estou falando de lágrimas de alegria, eu estou falando de tristeza mesmo, depressão, angústia, tudo isso. Então, Apocalipse 22, versículo 3, acompanhe, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos trabalharão, o servirão, trabalharão para ele. Nós vamos trabalhar para o rei. Amém? Contemplarão a sua face e na sua fronte, ou seja, na sua testa, está o seu nome, o nome dele. Diga glória a Deus. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Diga glória a Deus. Então presta atenção. Nós vamos para um lugar aonde vai ter muito serviço. A Bíblia fala que nós vamos reinar. Se vamos reinar, então nós vamos governar. Quem reina, governa. Quem reina, administra. Nós seremos administradores. Nós vamos reinar com Jesus. Então, haverão tarefas para nós, responsabilidades. A diferença é que essas tarefas, essas responsabilidades não causarão fadiga, não vai causar tristeza, não vai causar cansaço. A Bíblia diz que o trabalho que Deus vai te entregar lá vai te causar alegria, regozijo, júbilo. Você se alegrará no seu íntimo como você nunca se alegrou aqui na terra. Você vai trabalhar sorrindo. Diga glória a Deus. Agora a gente precisa entender como era o plano original de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, o primeiro livro, capítulo 2, encontra aí, rapidinho. Vamos lá? Vamos ver como era no princípio. Como era no princípio? Qual era o plano de Deus para o casal? O primeiro casal que Deus criou, Adão e Eva. Como era no princípio? Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou aonde, igreja? No jardim do Éden, para o cultivar e o proteger e o guardar. Olha o plano de Deus, presta atenção. Tem pessoas que pensam que é assim, ó gente. Tem pessoas que pensam assim: ah, mas quando era lá no jardim, Adão não trabalhava. Errado, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que Deus colocou ele para cultivar no jardim. Deus colocou eles para guardarem o jardim.
Deus colocou tarefas. Adão, coloque nomes nos bichos. Coloque nome nos animais. Houve tarefas. Mas o que era que não acontecia? Ele não suava. Ele não cansava. Ele não se entristecia. Porque não havia maldição. Não havia pecado no jardim. O jardim era perfeito. Diga glória a Deus. Então esse era o plano original. Se não houvesse o pecado entrado no jardim, até hoje a gente estava trabalhando como família unida, a nossa casa, todo mundo feliz, se alegrando, junto com Deus que sempre visitava o casal na viração do dia. A gente ia receber sempre uma visita de Deus na viração do dia, porque esse era o plano dele, era viver com a gente. Só que o pecado entrou. Quando o pecado entra, veio a consequência. Aí Deus amaldiçoa a terra vai produzir abrolhos, né? E começa a amaldiçoar a terra. Depois vem a maldição sobre o homem. Você vai trabalhar com o suor do seu rosto. E veio a fadiga. Agora ele ia cultivar a terra do mesmo jeito, só não mais no jardim. Deus não aceitava mais o jardim. O jardim foi criado para aqueles que fossem fiéis a ele. Levanta a mão direita que eu quero profetizar na sua vida. Quanto mais fiel você for ao Senhor, quando você chegar lá no alto, quando você chegar lá na cidade santa, quando você chegar lá no céu, mais responsabilidades Deus vai entregar para você. Mais serviço, mais trabalho, Deus vai te entregar. Mas esse trabalho não vai te cansar, vai te alegrar. Quem recebe? Isso é pela fidelidade. O plano original era deixar o homem trabalhando no jardim, mas o homem pecou, então expulsa ele do jardim, ele não merece o jardim. Ele vai agora plantar, ele vai colher, vai comer do suor do seu rosto, vai trabalhar, vai cansar, vai para a terra também vai produzir abrolhos, a terra vai dificultar ele também. Quando ele plantar não vai ser fácil também não, ele colher não. E a mulher vai sofrer dores de parto. A mulher não ia ter, não tinha dor. Ora, passou a ter. Serpente. A serpente, provavelmente, a serpente voava. Era um bicho quadrúpede, segundo muitos historiadores e estudiosos. A serpente era mais parecida com um dragão. Ela tinha asas e tinha 4 patas. E Deus disse, a partir de hoje tu vai rastejar. Vai perder as asas, vai perder aí as patas, vai rastejar. E a serpente também foi amaldiçoada. Então, nós vemos que no plano original de Deus, nós iríamos viver com Ele para sempre, alegre, feliz, mas trabalhando. Cultivando a terra, guardando a terra. Esse era o plano lá no Éden. O pecado trouxe a maldição, mas Deus, Ele já tinha um plano para nos resgatar de novo. E esse plano estava no seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus veio novamente, Ele veio nos salvar do inferno. Ele veio para nos resgatar, para nós voltarmos a morar no jardim de novo. Para nós voltarmos a cultivar junto com o Senhor e na viração do dia estar com Ele sempre. Aleluia, diga glória a Deus. Então, no céu, nós serviremos a Deus continuamente. O céu é um lugar de propósito. Levanta a mão direita e diga assim comigo: o céu é um lugar de propósito e não de preguiçoso. Diga glória a Deus aí. Você acha que no céu é um lugar de preguiça? Não, é um lugar de serviço.
Você pode olhar no livro de Apocalipse, quando fala do futuro, de como nós vamos viver, fala só em serviço. Iremos servir, servir aqui, servir acolá, fazer isso, fazer aquilo. Não vai ter preguiça. Não vai ter tempo de preguiça, não vai. Porque nós fomos chamados para o serviço. Até mesmo quem serve a Deus, Deus chama trabalhando. A Bíblia diz que Davi foi chamado, ungido rei, e ele estava trabalhando. Os reis de Israel, eles eram chamados no trabalho. Então a gente observa que os servos do Senhor, eles são chamados, são escolhidos trabalhando. Por quê? Porque o trabalho é um serviço. E nós fomos chamados para servir. Então, na cidade onde nós vamos morar, nós vamos trabalhar, haverá muito serviço e haverá também muita criatividade. Haverão ordens. Você sabia que Deus vai entregar cidades para nós tomarmos de conta? Numa cidade só que nós vamos morar, essa cidade gigante que eu falei, que cabe muita gente, haverão muitas cidades. Essas cidades, nós vamos reinar, nós vamos governar. Então, vamos para a palavra. Olha o que é que diz aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos lá? Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, a igreja do Senhor, com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Diga glória a Deus. Amém. Olhe para cá, preste atenção. Aqui mostra como será a cidade, o céu, o lugar onde nós vamos. Esquece esse negócio de estar deitado em nuvem, irmão.
Para de imaginar que você vai ficar lá deitado numa nuvem, abanando as asinhas, voando lá. Não, esquece, vai trabalhar também. E vai ser um serviço muito bom. De dia e de noite. Aqui no livro de Lucas, coloca lá. Livro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Eita Deus poderoso, vamos lá? Encontrar aí, igreja? Vamos? Lucas capítulo 19. É o 19 mesmo. Glória a Deus. Olha a promessa que Deus entrega para mim e para você. Se você crê, se essa palavra está te abençoando, escreve aqui embaixo. Eu recebo em nome de Jesus. Escreve aqui embaixo. Eu recebo em nome de Jesus. Olha só. Diz assim, ó, versículo 17. É forte demais isso aqui. Para a gente encerrar. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Eita, glória a Deus, gente. Quem está entendendo? Então, estamos sendo fiéis aqui na terra para governar lá no céu um dia. Não é só morar deitadinho numa nuvem, abanando as asinhas, voando para lá e para cá sem fazer nada, dormindo, acordando. Estou cansado de dormir, vou dormir de novo para descansar. Já dormi tanto que eu estou cansado de dormir, vou dormir de novo para descansar. Tem gente que é assim, né? A preguiça chega num nível que... Eu estou falando isso porque era um amigo meu. Uma vez eu cheguei na casa dele, ele tinha acabado de acordar. Muito cansado. Acordou cansado. Acordei agora, estou cansado demais. Eu vou dormir para ver se eu descanso. Meu Deus do céu, o sujeito dormiu. O sujeito foi dormir. Era 6 horas da noite. Não estou dizendo que é o caso dele, é só dando um exemplo. Foi dormir 6 horas da noite, acorda, meio-dia. Estou cansado. Acordei cansado demais. O que foi que você fez? Eu estava dormindo. O que você vai fazer agora? Eu vou dormir para descansar. Rapaz, isso é uma afronta, né, com o trabalhador. Isso é uma afronta. Vamos ficar de pé. Mas o lugar onde você vai trabalhar alegre, feliz. Você não vai cansar. Vai servir a Deus como anjo, vai trabalhar a Deus, para Deus como anjo. Glória a Deus, gente. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Tem vagas de emprego lá. Você quer ir? Não, mas não é para você ir agora não, morrendo não.
Você vai na hora certa. Mas tem vagas de emprego para você trabalhar lá. O que eu quero dizer é que existe salvação para nós. É isso que eu quis dizer. Né? Não é para você morrer, não. Não entenda mal o apóstolo, não. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela direção, pela palavra que o Senhor entregou para nós, de serviço, de trabalho. O quanto que será maravilhoso trabalhar para Ti de dia e de noite, servindo a Ti, cultivando uma vida de plena paz. Nós te damos graças por tudo, Senhor, porque sabemos que tudo já deu certo. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, gente. Então, se você deseja trabalhar com Cristo lá, começa trabalhando aqui. Começa servindo aqui. A gente começa trabalhando aqui, servindo aqui. Para a gente trabalhar lá, servindo lá quando a gente for chamado. Amém? Quem está entendendo? Aqui é o lugar da gente servir para trabalhar lá, tá bom? Glória a Deus. Posso orar pela sua vida financeira? Posso? Glória a Deus. Nós, nesse momento, ficamos por aqui. Você que deseja fazer uma doação, ajudar essa obra, aqui embaixo. A chave Pix é o 119-9307-3370. Repetindo, 119-9307-3370. Faça uma doação, segundo o que Deus tocar no seu coração. Tá? E você que é dizimista, que é fiel a Deus, continue sendo coluna desta obra, essa obra que tem sido uma porta do céu aqui na terra para ajudar muitas pessoas e muitas famílias. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Um beijo bem forte no seu coração. Nós voltamos a qualquer momento, em nome do Senhor Jesus.